Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui hoje em mais um dos nossos vídeos. Eu quero passar para vocês hoje uma mensagem que vem do coração de Deus. É a história recente da Teia Universal e algum dos principais impulsos que a Teia Universal, ou linha branca dos seres ascensionados, tem trazido à humanidade nos últimos 2.500 anos, ok? A linha branca dos seres ascensionados digamos assim, um módulo da Grande Fraternidade Branca, tá? Essas organizações tipo Grande Fraternidade Branca, como Grande Fraternidade Azul, Grande Fraternidade Rosa, que são de outras orbes celestiais, elas são uma constante no caminho dos mestres ascensionados. Os mestres ascensionados, eles montam essas estratégias para que as diversas humanidades tenham uma expansão de consciência, tá? Então a Grande Fraternidade Branca é uma conjunção que traz os sistemas de renovação da consciência no planeta, ok? Então veja bem, gente, a Grande Fraternidade Branca, então, ela monta esses sistemas que vão gerir as mudanças do mundo, os aperfeiçoamentos. Então as religiões, os sistemas de libertação humana, eles são montados pelos mestres ascensionados nessas conjunções. E a Teia Universal é tipo assim, um departamento da Grande Fraternidade Branca específico que trabalha com unificação e quebra de preconceito. O que é unificação? Interligar sistemas, tá? E trazer conceitos arrojados que vão libertar as pessoas totalmente, tá? Então tem informação que é meia informação, que é passada pela espiritualidade, tem informação numa dose pequena, tem informação com arquétipos mais limitados, que é para as humanidades irem dando o quê? Pequenos e subindo a escada, tá? Um nível de consciência A vai para o B, C e assim por diante. Então a Teia Universal, ela está num nível assim, que as pessoas que saturaram dos sistemas religiosos, elas precisam de um salto. Elas precisam de uma conexão, elas precisam de uma perspectiva. Então a Teia Universal trabalha para dar essa perspectiva para as pessoas. Hoje, né? Então estou começando ao inverso, estou contando hoje qual é o papel da Teia Universal no planeta, é trazer, digamos assim, as pessoas que saturaram das religiões um horizonte para que elas possam conectar diretamente a Deus, sem intermediários, através do esforço pessoal e da consciência aplicada à luz. Ok, gente? Então isso é possível. Tá? Isso é o embrião de uma religião, daqui a 100 anos vai ser uma religião, tá? Círculo quântico de expansão humano e esses elementos todos. Mas enfim, vamos voltar então 2.500 anos atrás. E se fala linha branca dos seres ascensionados, por quê? Quando fala branca, o branco ele sintetiza todas as matizes das forças celestiais, tá? Todas as 7 grandes cores que vêm do coração de Deus, se elas forem reunidas, elas ficam brancas. Então, poderia chamar linha de unificação universal, tá certo? Por isso chama linha branca dos seres ascensionados ou teia universal, tá? Então, gente, é uma conjunção infinita de espíritos. É interessante que conforme eles vão subindo e ascensionando, cada vez eles ficam menos identificados com nomes, com personalidades, com coisas passageiras. E cada vez mais eles são um grande bloco de energia. É uma coisa fascinante. Tanto é que Kardec já ensinava, não, na luz pode vir um espírito muito alinhado com Chico Xavier e falar que é Chico Xavier. Olha que interessante, por exemplo. Né? Ele não falou esse nome, mas eu estou dando um exemplo. Por quê? Porque ele está na energia do Chico Xavier. É como se fosse. Tá? Os espíritos não gostam muito de fazer isso, mas energeticamente, para quem conhece o mundo espiritual e sabe que tudo é vibração, eles vão se juntar, quanto mais sobem, por frequência, tá? Então, assim, os espíritos que vibram na frequência da unificação e da quebra total de preconceitos, eles vão se alinhar na frequência da Teia Universal. E tem um monte de missionário encarnado no planeta que precisa dessa frequência, tá? Então é por isso que a Teia Universal trouxe mapa ascensional, trouxe mapa Matrix da prosperidade, trouxe terapia ascensional quântica, trouxe os cursos todos do sistema conexão quântica, radiestesia quântica, trouxe, enfim, todos esses programas aí que vocês conhecem, os nossos e-books, os livros de renovação espiritual da Terra, o acervo dos mentores, né? Faz 4 anos que nós estamos só registrando, sentando com as entidades, pegando tudo através da Gislane Regis, né, que é a médium com a coroa mediúnica mais aberta do planeta. Ela tem a maior responsabilidade do planeta. Ela já manifestou 300 entidades da Teia Universal, só que não tem limite. É o tanto que precisar vir para resolver os problemas da Terra, ela está conectando. Então, é uma responsabilidade muito grande
o que a Slane Regis tem feito para com a humanidade e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em Goiânia, como eu já contei a história para vocês, né? Bem, então é isso, gente. Mas tudo isso eu estou falando para chegar na história da Teia Universal de 2.500 anos para cá, né? Vamos lá. 2.300 anos mais ou menos, nós tivemos Ashoka, tá? Foi um imperador Ashoka da Índia, um grande universalista. Ele promoveu, por exemplo, na época lá, ele acabou com o exército da Índia e transformou todo o exército em monges. E onde tivessem religiosos, velhos, pessoas necessitadas, esses monges tinham que dar cobertura em nome do império. Então, assim, e colocou os princípios da tolerância, colocou as práticas das virtudes, os pilares de Ashoka estão lá até hoje, os 33 pilares de Ashoka, né, que até converge com os nossos 33 códigos, né, da existência, né, que compõem os códigos da ascensão e código da prosperidade, interessante. Mas estão lá ainda os pilares de Ashoka na Índia, coisa gigante lá com os valores que ele inculcou ao povo de caridade, solidariedade, bondade, tolerância. Enfim, de 2.300 anos para cá, o pessoal da Índia aprendeu a colocar no governante a projeção dessas virtudes como necessidade, tá? Aquela bandeira da Índia hoje, na verdade, ela remonta à época de Ashoka, tá? É uma alusão a Ashoka. Então, e os filhos dele foram grandes irradiadores do budismo, como ele foi o principal grande start do budismo, tá bom? 100 anos antes, eles encontraram com outro irmão, chamado Siddhartha Gautama, tá? Encontraram com o Buda. Ashoka e a esposa dele encontraram com o Buda e ele falou, olha, daqui 100 anos você vai ser imperador da Índia. E foi muito bonito estar nos anais do budismo. Um dos irmãos, eles nasceram nessa vida como 2 meninos, né? Um menino saudou Siddhartha e o outro menino fez uma bolinha de barro e deu para o Buda. Falou, você é o Buda, eu quero te dar esse presente, uma bolinha de barro. E ele abençoou esses dois e falou, olha, daqui 100 anos você vai ser imperador da Índia e você vai ser esposa dele. Então, assim, depois vieram como Ashoka e Kawaki. Depois, já na época da mitologia grega, nós temos Hércules, Vênus, Hermes, Eros II, tá? A mitologia grega é 90% real, tá? Ela se fundamenta em coisas reais, realmente foi um grande projeto celestial. Até hoje o pessoal da Grécia, realmente, eles acham que são filhos dos deuses, que foram um grande projeto dos deuses para a Terra, e foram mesmo, tá? Foi um grande projeto de iluminação do planeta através daqueles arquétipos, daqueles elementos que o pessoal da mitologia grega conseguiu inculcar no inconsciente coletivo e até no consciente, né, de todo aquele pessoal da Grécia. Então, depois dessa energia dos mitos, né, que são deuses e semideuses, vieram, por exemplo, Alexandre. O Alexandre veio nessa energia, que foi a continuidade, né, mesmo espírito, Ashoka, Hércules, Alexandre. Alexandre deu continuidade a essas visões. Hércules seguia os mitos, Alexandre seguia Hércules. E Alexandre fez um grande projeto de unificação da humanidade, com a irradiação da cultura e da prosperidade, com o centro em Alexandria. Na verdade, foram 20 Alexandrias que foram criadas, e a grande Alexandria, né, famosa pela Biblioteca de Alexandria, que ficou a mais famosa, né? Ali seria o centro, o novo centro da humanidade toda unificada, onde todos seriam cidadãos de todos os países livres, com irradiação de cultura e etc., que são os princípios do pessoal venusiano, tá? Que é a principal egrégora dentro da Teia Universal. A principal egrégora dentro da Teia Universal, o pessoal de Vênus, tá? E a maioria dos mestres ascensionados também são venusianos, tá bom? A característica do venusiano é trabalhar com prosperidade, ele gosta muito de prosperidade, harmonia, saúde, paz, gerar finanças, gerar o toque de Midas para fazer as pessoas se adiantarem, se cuidarem, se abundarem, se felicitarem, tá? Isso é o toque. Amor, são muito amorosos. Enfim, esse é o toque dos venusianos. A maioria do pessoal da Teia Universal hoje são venusianos encarnados ligados à deusa Vênus, ok? Bom, então continuando a história, depois de Alexandre nós tivemos Marco Antônio e Cleópatra, tá?
que aconteceu com Marco Antônio e Cleópatra? Eles deram continuidade ao projeto de Alexandre e tentaram novamente reunificar o mundo. Eles viveram exatamente o sonho de Alexandre, Cleópatra e Marco Antônio, né? E Marco Antônio seguia quem? Vocês adivinham? Seguia Alexandre. Então, gente, é um contínuo, né? É um contínuo, foram pessoas que deixaram as marcas aí para o mundo. Cleópatra ensinando a mulher a ser decisiva, decidir. Né? O pessoal deturpou um monte de coisa aí, né? Igual deturparam Vênus, né? Afrodite foi deturpada também, que é outra ligada à teia universal da mitologia grega. O que acontece? O pessoal deturpa, né? Um deus do amor. Na Terra, claro que tem que virar uma rapariga, né? Na Terra não pode acontecer outra coisa. O homem deturpa tudo, né? Então, Cleópatra, que teve 2 maridos, né, que ficava anos sem encontrar com esses maridos, porque eles tinham uma ligação lá com o Império Romano, é outra rapariga, porque teve 2 homens, né? E outra, que teve o segundo homem porque o primeiro foi assassinado, né? Então é desse jeito, mas o pessoal não vê o que a Cleópatra fez, o comando que ela teve, a decisão, as atitudes e assim por diante. Então Cleópatra é um modelo da mulher equilibrada que ocupa o espaço dela, que ocupa o espaço dela como mulher, sendo luz, iluminação, expansão, sendo líder, tá? Então a mulher, para ser líder, ela não tem que se tornar igual ao homem, aquela coisa rígida, endurecida, etc. A mulher, na posição de liderança, ela é luz, iluminação, sensibilidade, um toque diferente, tá? Então ela deixou esses grandes exemplos. Bom, vou pular aí uns 1000 anos, agora contemporaneamente, ou 2000 anos, estou pulando, Cici, Francisco José da Áustria, tá? Tem até 3 filmes aí até hoje lindos da Cici, Francisco José da Áustria. Mantiveram um sistema de prosperidade maravilhoso na Áustria, o Império Austro-Húngaro, né? Evitaram conflitos durante mais de 60 e tantos anos de comando ali e poderiam ter evitado, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, que era o grande projeto. Evitar e, a partir dessa ação, ter tentado unificar novamente o mundo num sistema de grande fraternidade. Mas, gente, as forças entre o bem e o mal, o embate é sempre muito forte aqui no planeta. E, mais uma vez, não foi permitido. Tá? Mas é assim, a gente vai tentando, a teia vai tentando, os missionários vão tentando e vão fazendo o que podem. Né, gente? A prosperidade, o sucesso vem pela perseverança. E os nossos mentores não perdem a esperança na humanidade. Bem, depois, ultimamente, para vocês terem uma noção, o último canal ativado da Teia Universal amplamente conhecido foi Chico Xavier, tá? Que veio trazer novas expansões ao kardecismo e que hoje, inclusive, é um dos mentores da Teia Universal, tá? E você precisa de ver a Gislane incorporada do Chico Xavier. Ela é gordinha, né? Gente, ela parece que o rosto dela parece que emagrece. Ela fica a cara do Chico Xavier, ficou uma coisa impressionante. E aquela presença, quando o Chico chega, o pessoal se acaba aqui no CAI. Se bem que são poucas pessoas que podem ver, né? Mas, enfim, todos estão convidados para vir até Goiânia, conhecer o CAI, conhecer os nossos mentores da Teia Universal nos trabalhos de atendimento público, né? Quinta e sexta-feira. Bom, gente, então é isso. Essa é um pouquinho da história da Teia Universal que eu podia contar para vocês. Contei até um pouquinho da função dela e etc, né? E para vocês entrarem nessa energia e poderem aproveitar melhor todas as oportunidades que a gente oferece para vocês através desses programas e ferramentas de aperfeiçoamento para que os missionários encarnados sejam mais e se encontrem profundamente. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra.